Muito bom estar em sua companhia. Está no ar mais uma edição do programa Alesp em Pauta. Na edição de hoje vamos falar sobre um assunto de mais interessante. Você que está acostumado a acompanhar as atividades aqui no Legislativo Paulista, sabe que os parlamentares estão debruçados num assunto para lá de interessante, a inclusão de pessoas autistas. Agora é interessante saber que o número de matriculados nas escolas tem aumentado e muito em nosso estado, em nosso país. Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos repercutir então esses números, aqui na Assembleia Legislativa com o professor doutor Roberto Ximenes, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Estou à disposição para conversar sobre esse assunto que para mim é tão caro. Vamos lá. E de forma remota está o Matheus Caroni, que é psicólogo e professor da PUC-Rio e membro da Associação de Psicologia Americana. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelas boas-vindas e vamos conversar sobre esse tema que, com certeza, é muito importante. De mais importante, e aí a gente já traz aqui a menção dos números, dos dados. Não é 48%, então aumentou o número de autistas, das pessoas com autismo, matriculadas então nas escolas do Brasil. E eu vou abrir aqui o nosso bate-papo com o professor Dr. Roberto, que já está presencialmente falando aqui conosco. O porquê desse número? Será que existe uma explicação? Alguns fatores explicam, eu diria, dois principais. O primeiro deles é que a gente avançou bastante, ainda bem, em diagnóstico. Então, pelo fato de termos avançado muito em mecanismos de identificação, em estimulação precoce, essas questões hoje, elas são, essa problemática que acompanha o transtorno do espectro do autismo, ela é identificada mais cedo e isso faz com que essas famílias consigam recorrer a meios para buscar atendimento e um deles é a escola. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é que a legislação garantiu, a partir de 2012, que as crianças com autismo e jovens tivessem acesso à escola. Porque até então, a legislação assegurava que as pessoas com deficiência tivessem acesso à escola. E o autismo ficava no limbo. Não se sabia, e ficava delegado às famílias a responsabilidade de buscar uma possibilidade de atendimento, de educação para essas crianças, e que tinham que recorrer às escolas especiais. Com essa conquista legal, eles hoje vão à escola. Então, representou uma pressão sobre a instituição escolar desse aumento do número de vagas, essa demanda maior, e hoje que pressiona as instituições escolares no sentido de tentar acolher e ensinar, que esse é o dever da escola. Matheus, eu me prendi aqui a uma fala do Roberto, falando exatamente sobre o número de pessoas que têm sido diagnosticadas, com autismo. E aí, os parlamentares aqui na Alesp vêm falando muito sobre isso, inclusive em todo o processo de audiências públicas, percorrendo as regiões do estado, e vem mencionando exatamente essa situação. Por favor, complete então a frase do Roberto em relação a isso, prendendo então essa realidade, da possibilidade de um diagnóstico muito mais preciso. Com toda certeza, essa frase é a que eu mais endosso na fala do professor Roberto. A ciência ela é um pouco complicada. A gente demora cerca de 7 anos para algo que a gente forma cientificamente como um conhecimento para levarmos para a universidade, e aí temos aquele tempo de mais ou menos uns 5 anos para esse profissional com esse conhecimento vir ao mercado e trazer essa ideia, esse lido com a ideia de diagnosticar pessoas no espectro. E aí chegamos a esse momento. Chegamos ao momento que foi iniciado lá em 2013 com alguns lances no Manual das Doenças Mentais, o DSM, o DSM-5, e agora, finalmente, estamos numa ideia de aceitação, melhor comunicação. As redes sociais vêm trazendo essa comunicação mais popular também, então corroborando poxa, hoje talvez eu não
fique tão mal por receber esse diagnóstico. Hoje eu entendo e consigo me entender nessa pessoa com o diagnóstico. E isso é fundamental também quando vai à escola, porque antes já algo que era preconceituoso, agora algumas escolas estão começando a perceber, também o legislativo, os poderes, os três poderes como um todo também estão conseguindo entender de uma forma menos tabulada, né, sobre essa perspectiva. Então, endossando mais um pouco o que Roberto falou, é exatamente 48% no número de autistas matriculadas, eu até apontaria de uma forma diferente, para uma porcentagem, na verdade, maior de pessoas que já estavam matriculadas, mas que finalmente sabem sobre sua condição, porque que tem algumas sintomatologias, enfim, que são diagnosticados com o espectro autista. Só para o nosso telespectador aqui, o cidadão e a cidadã paulistas que estão nos acompanhando, só para saber, a gente fala no número 48% a mais, mas só para vocês terem uma ideia, gente, em apenas um ano, o número de matrículas de pessoas com TEA, então, passou de 429 mil lá em 2022 para 636 mil em 2023. Aí então a gente já tem esse número desse aumento de 48%. Agora, Matheus, é importante refletir também sobre essa questão de preparo. E aí, quando eu falo do preparo, não somente da pessoa com o transtorno do espectro autista, mas também o preparo psicológico das instituições de ensino e de todo o grupo, né, discente, docente, que vai fazer parte, então, desse universo também, não? Com toda certeza. Inclusive, eu mesmo tenho sido chamado a algumas escolas para fazer algumas consultorias, pois muitos professores ou diretores são pessoas comuns, né? São pessoas que não tiveram isso em suas universidades ou escolas técnicas, não tiveram isso como um treinamento e hoje percebem a importância de todo um delineamento pedagógico para poder trazer isso. Não somente isso, mas programas de graduação e pós-graduação, né? O professor Roberto pode também bem falar sobre isso. Também no programa de pós que eu participo, a mesma história. Cada vez mais estamos colocando essa parte de inclusão, não só do espectro autismo, mas também de outros transtornos neuropsicológicos, né, do desenvolvimento, para que a gente possa formar um profissional cada vez mais capaz de enfrentar isso que, embora aqui estamos falando, mas ainda há seu impacto desafiador, né? Tratar, ensinar uma pessoa no espectro. Então, aqui, com toda certeza, afirmando, Arthur, o preparo é fundamental. E conversar sobre isso, mais ainda. Por favor. A gente tem discutido muito o preparo, ele se modificou. Né? A preparação de professores, a formação de professores, ela se modificou, ela tem sido sistematicamente repensada. Contudo, para o trabalho com inclusão, ela impõe desafios que são para a própria escola como um todo. Né? Por mais que a deficiência hoje ela seja considerada a partir de uma visão de complexidade, a formação ainda é muito amparada no modelo médico. E o que isso causa? Então, muito da formação fica por conta da discussão do causas das deficiências, características principais, mas, na verdade, a formação tem que ser orientada ao impacto que a deficiência gera, sobretudo para a instituição escolar. Esse é o grande desafio, eu tenho sido militante dessa questão. Então, inexoravelmente, independente da deficiência, você vai ter um impacto maior, por exemplo, numa dificuldade do professor lidar com surtos, com momentos de agressividade, com situações diante de frustrações ou fracassos, com medos. Como que esse professor está sendo preparado para lidar nessa dimensão? Esse professor não está sendo preparado para lidar, por exemplo, com a família das crianças.
Esse professor não está sendo preparado, por exemplo, ainda, para lidar com os profissionais das salas de apoio, ou salas de recursos multifuncionais, ou salas de apoio à inclusão, né? Então, a gestão escolar está muito distante ainda desse professor e participar de um processo de formação. Então, existe a necessidade de se pensar em formação, mas da instituição escolar como um todo, para acolher melhor, né? Porque senão a gente resolve falar do professor, mas a instituição escolar precisa ser repensada, os modelos de formação. Os programas de pós-graduação têm que também se sintonizar com isso. Eu tenho trabalhado um pouco nessa vertente para olhar para a pesquisa também de uma forma sistêmica, que integre a gestão escolar, as práticas pedagógicas dos professores, como acontecem as avaliações, porque isso tudo impacta em como essa criança está sendo, em certa medida, acolhida ou não nesse contexto escolar. Olha, Roberto, acho que você trouxe aqui uma informação também para lá de importante, né? Como é que a academia tem gerado estudos em relação a isso, a questão da pesquisa, né? Não é um assunto novo, combinemos, não é? Mas que ainda, acho que falta um pouco mais de literatura para que se possa adentrar ou não. Corrija-me, por favor. Como é que está essa questão? Literatura tem uma vasta, mas ainda, por exemplo, no Brasil, a gente precisa, eu tenho insistido muito nisso, a gente tem que fazer pesquisa baseada em evidências. E a educação ainda resiste um pouco nisso. A educação ainda, a gente tem um pouco ainda de pesquisa em cima de modelos teóricos consolidados, vale a pena destacar, mas elas visam comprovar um modelo teórico pré-concebido. E eu acho que a gente precisa testar mais, ver o que acontece. Eu tenho procurado trabalhar muito com pesquisa em sala de aula, vendo o que acontece na sala, quando está a criança, quando tira da sala de aula o que acontece, que interações acontecem entre os colegas. E a gente tem identificado, justamente chamado a atenção para essa questão, que as escolas que mais incluem, por exemplo, são as escolas que, por exemplo, diversificam os espaços de aprendizagem, tiram mais de sala de aula. Quando eu tiro a criança, por exemplo, de sala de aula, eu dou possibilidade para emergirem outros protagonistas, diferentes daqueles que outrora apareciam que era na sala de aula, né? Quando você já sabe quem vai ser o primeiro a terminar, você já sabe quem vai fazer tudo direitinho, quem vai ter um pouco mais de dificuldade. Quando você tira da sala de aula, por exemplo, você leva para o playground, surgem outras formas de interação, outros líderes, outras crianças que conseguem ensinar o colega. Então, então a escola precisa ser estudada também de uma maneira dinâmica e não estática. A gente, para estudar na pesquisa, se idealiza uma escola, que na verdade não existe, e não se analisa a escola real. Então nós temos que olhar para a escola real, as interações como elas estão acontecendo, e a pesquisa tem que estar sintonizada com isso. Somente aí a gente vai conseguir entregar algo melhor para aqueles professores, né? Entregar algo melhor por meio de sínteses, por meio de revisões sistemáticas também que são necessárias, né? Senão a gente vai fazer um discurso militante sobre a questão da inclusão. Ah, não pode isso, não pode aquilo, é melhor na escola especial, é melhor na escola regular, mas espera aí, o que as pesquisas têm mostrado sobre isso? No mundo, o pessoal está olhando o que tem sido feito. Aqui a gente fica defendendo um ponto A ou ponto B. Então, precisamos avançar. Outro tema também, né, Matheus? Essa questão, né? Para a psicologia, tudo pode, né? E aí, de que forma nesse assunto, né? Porque ninguém está enquadrado, ninguém está... tá todo mundo enredado, mas ninguém está numa caixinha, né? Mas sabe que eu defendo na mesma uma coisa bem seguida ao Roberto. Na psicologia a gente também tem uma visualização muito forte também de, no caso da psicologia a gente chama abordagens, né? Abordagens já pré-concebidas, a gente também tem isso. E aí a gente vai sempre atrás do que a gente chama de psicologia baseada em evidências, principalmente em questão do espectro autista, né? E transtornos em questão que, inclusive, a gente não sabe muito. A gente, em questão de neurociência, por exemplo, não entendemos muito bem causas ou coisas assim, a gente tem algumas expectativas, mas o que importa e o ao vivo? E a parte ao vivo? Mas a gente tem exatamente diversos materiais que ainda não sabem conversar entre si, quando a gente vai observar em literatura. Por isso, endosso outra coisa que o Roberto falou, sobre a importância de revisões sistemáticas. Pegar, para quem não entende muito bem, mas pegar vários artigos, vários
vários pontos na literatura e tentar conversar entre si para poder produzir isso. Mas agora falando o que você falou, né, o Arthur, que é o seguinte, na psicologia, cada caso é um caso, mas ainda assim há a possibilidade, a partir da ciência, de formular políticas públicas, formular protocolos interessantes para que possa haver a inclusão, mas uma inclusão, como já dito, uma inclusão real e não idealista, né? É entender que quando a gente fala sobre uma pessoa que está em qualquer um desses tipos de transtorno, a gente está falando em quê? Falando em família mesmo. Estamos falando na pessoa que faz faxina na escola. A gente está falando sobre a pessoa da enfermaria que vai talvez comunicar com a pessoa que realiza o tratamento com dessa pessoa, como psicólogo, a direção, né, a direção, coordenação de alguma escola ou dessas instituições com os profissionais que realizam ou que acompanham esse paciente, essa pessoa perspectiva. Então, de fato, a gente precisa avançar e não somente avançar em ciência, em explorações científicas, mas também a gente precisa avançar em diálogo, em entendimento e ainda derrubar algumas coisas em questão de preconceito, medo e a ideia de que o espectro autista ele seria, na verdade, uma maldição. Como muito a gente ainda, infelizmente, encontra muitas pessoas, a pessoa a pessoa é autista. Poxa, que pena. Ai, que droga que caiu isso na vida dessa pessoa. A gente precisa visualizar também essa perspectiva pluralmente. É família, é instituições, para que a gente possa avançar. Ô, Matheus, como é que isso tem sido tratado também fora do nosso estado, fora do Rio de Janeiro, onde você está, por exemplo, fora também do nosso país, além, né, Brasil? Como é que esse assunto vem refletindo, então, na sociedade mundial? Muito boa pergunta. Se a gente considerar, vamos primeiro a nível Brasil. Aqui, estou no Rio de Janeiro, as propostas elas são um pouquinho menos avançadas do que aí em São Paulo, cidades como Presidente Prudente, que tem, por exemplo, avançaram na questão de medicação em questão pública, um dos pioneiros, inclusive, falados, isso é pronunciado, inclusive, por associações pertinentes a estruturas quadros neurobiológicas, mas não somente isso. A gente agora considerando nível Brasil, grandes capitais, com certeza mais comunicação, mais ideia, afinal tem mais dinheiro e informação circulando ali. O que eu sempre falo com os meus alunos é sempre a preocupação no interior dos lugares, interiores que não são tão populares, que não têm tanta infraestrutura. O conhecimento perpassa, e infelizmente é assim, perpassa pelos recursos. Então, a ideia por isso, sempre trabalho a ideia de comunicar e expandir conhecimento a outros lugares, porque a nível Brasil ainda há lugares que conseguem excluir a pessoa que está no espectro autista ou outros, como TDAH e por aí vai, excluir de um jeito, socialmente, de um jeito cruel. Agora, se a gente vai falar sobre mundo, né, lá na EPA, né, Associação de Psicologia Americana, a gente discute muito isso porque não é muito diferente. A gente fala em Estados Unidos, a gente fala, super desenvolvido. Sim, em algumas metrópoles muito desenvolvidas, essa ideia do espectro autista é realmente conversada. Mas sabe uma coisa curiosa que a gente tem discutido bastante? O Brasil tem um lado muito humano. E esse lado humano faz com que
por mais que talvez ainda segreguemos, talvez a gente não saiba, de fato, conduzir bem uma pessoa no quadro, mas a gente pelo menos entende ou tem uma questão mais amorosa, um carinho, que em alguns outros lugares é tratado de uma forma mais fria. Então, se a gente observar nesse lado do material humano, o Brasil com certeza é campeão em diversos sentidos. Essa é a visão, é a perspectiva que a gente tem hoje sobre isso. Por favor. Eu tive a possibilidade de participar de 2 pesquisas que focaram um pouco isso. Uma delas foi, ambas financiadas pelo Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. Uma delas a gente participou do Protótipo Regional de Inclusão em São Paulo, um projeto financiado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e a gente pôde mapear as dificuldades das famílias, das crianças com deficiência em alguns aspectos. Em tecnologias assistivas e acesso a serviços de saúde, e depois a possibilidade de trabalho e renda, emprego, acesso à educação, direitos e mobilidade urbana ou acesso ao transporte. A gente conseguiu olhar para essas vertentes ali. E uma última dimensão que a gente também olhou é acesso ao patrimônio como lazer, cultura, esporte, que são elementos importantes de inclusão. Porque eu só posso ser considerado cidadão se eu tenho essas dimensões também atendidas. E a gente procurou quantificar isso. Esse mesmo desenho, a gente então identificou elementos interessantes. Por exemplo, o acesso à escola em São Paulo, por exemplo, ele é relativamente garantido. Tem outras demandas, tem outras questões que são prementes, por exemplo, a dificuldade que a criança, uma sensação das famílias, por exemplo, de uma falta de atenção em alguns aspectos. Esse é um ponto que vale a pena ser chamado a atenção. Problemas, por exemplo, associados a serviços de saúde, atendimento. Por exemplo, eles têm um atendimento básico na cidade, mas, por exemplo, acesso a alguns medicamentos específicos que, por exemplo, crianças autistas, em alguns casos, têm que fazer uso. E uma rede não está coberta, isso foi. Quando você vai para o nível Brasil, a gente participou do projeto do Índice Nacional de Inclusão. A tentativa é um projeto chancelado pela OAI, também pelo Instituto Olga Cos. Esse índice procurou mapear as diferenças no Brasil. E a gente tem realidades absolutamente diferentes. Enquanto algumas regiões, por exemplo, Nordeste, por exemplo, você tem um pleito pela escola. Quando você vem aqui para o Sudeste, em especial São Paulo, Minas, você tem uma dimensão diferente aí sendo pensada. Já existe uma preocupação, jovens que têm deficiência que estão terminando a escola. E aí? O que eu faço com ele? O jovem autista hoje, ele termina a educação básica. Como que eu acolho esse jovem no ensino superior? Porque a escola, queira ou não, a escola de educação básica, ela está mais ou menos sintonizada com essas demandas. Quando eu vou para o ensino superior, esse jovem escolhe fazer engenharia. Como é que é aquele professor que é formado em engenheiro e trabalha das 8 às 6 da tarde? Ele vai estudar na faculdade, o jovem. Mas aquele professor trabalha das 8 às 6 da tarde numa indústria automobilística e ele vai dar aula para o jovem de, sei lá, mecânica dos fluidos e um jovem autista. Como é que fica essa questão? Hoje, como é que fica essa questão do jovem que termina e vai estudar no EAD? A gente tem feito pesquisa sobre o EAD, porque hoje o EAD é uma da realidade nacional. 52% dos estudantes de pedagogia do Brasil são de EAD. Como é que faz esse jovem, por exemplo, que tem transtorno do espectro do autismo e vai entrar num curso de EAD? Como é que é esse acolhimento? Quais são as dificuldades que ele fez? Então, a gente tem muitos passos ainda a dar, mas tem tratamentos diferentes em cada região do país. Por exemplo, um dado que chamou a atenção para a gente é que muitos jovens terminam a educação básica e não vão para emprego com medo de perder um auxílio PCD. Então, isso precisa ser pensado em termos de política pública. Inclusive, a gente fez uma carta recomendatória no final, e um dos indicadores que a gente fez, inclusive para São Paulo, é que projetos de transição garantindo alguns benefícios para essas famílias precisam ter, para que as famílias também se sintam encorajadas a investir nesse processo de parceria, de colocar esse jovem numa instituição voltada para preparar para o trabalho e, consequentemente, entrar numa empresa, assim por diante. Então, tem demandas no Brasil, resumindo, regionais absolutamente diferentes, mas, por exemplo, estão se impondo aqui a São Paulo, por exemplo, desafios absolutamente inimagináveis
e que estão aí. Eles não apareciam. Eram invisíveis e hoje eles estão, ainda bem que estão, e a gente se defronta com outras dificuldades que precisam ser atacadas. Ô Roberto, você está falando, acho que é interessante porque também tem uma outra situação, né? A gente está falando na Grande São Paulo, na capital paulista, na Grande São Paulo, mas aí eu questiono também a situação fora, né, dessa região macro, mas as micros regiões que estão espalhadas. São 645 municípios no estado de São Paulo. Como é que está essa realidade? Então, é o que eu coloquei, assim, tem pleitos em regiões menos abastadas do tipo, olha, eu quero acesso à escola. Um dado que combina bem com isso, teve um estudante de mestrado da nossa universidade, ele estudou o impacto da defensoria pública, da instalação de algumas defensorias públicas na garantia de acesso à educação. E como quando a população, por exemplo, em regiões menos abastadas, a população, por exemplo, ela é orientada devidamente, ela se sente amparada, ela busca, ela reivindica. E que isso tem repercutido em ações no sentido de acolhimento nas escolas, porque precisa de uma intervenção legal em alguns casos. Eu preciso ter espaços, em alguns lugares eles estão clamando por espaços para reivindicar, para exercício do direito. Enquanto em São Paulo, nós estamos falando assim, bom, ele tem o direito, como é que eu faço para melhorar? Então o Brasil é desigual. A gente tem que atacar e por isso não é uma medida única, a gente tem realidades diferentes, precisam ser feitos estudos diferentes, mas esse mapeamento geral que a gente fez, foi assim, olha, o caldo é grosso, mas ele precisa aí, ele tem desmembramentos, ele transborda para diferentes núcleos, espaços, e a gente precisa olhar para eles com devido cuidado, né? E com políticas públicas que não só parem na elaboração, mas que tenham implementação e acompanhamento. Porque uma coisa que é comum você tem programas de governo e você não tem um plano de Estado. Programa de Estado. E isso pressupõe avaliação, acompanhamento sistemático. E a gente percebe que regiões onde isso está, que tem continuidade, o resultado também avança e parte para um acolhimento melhor, para indicadores de aprendizagem mais efetivos, isso é importante. No Chile tem um trabalho bem interessante sobre isso, então a gente tem que começar a olhar como é que isso tem sido feito, porque há avanços, mas se a gente considerar essas diferenças regionais. E olha, a gente tem acompanhado muito os parlamentares nas audiências públicas, repito a informação lá do início do nosso bate-papo, e essa é uma demanda que vem surgindo e muito pelas regiões do estado, com 25 audiências públicas nesse ano. Só para você que está acompanhando a gente está gravando esse programa no início do mês de junho. Então, os parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da LESP percorreram todas as regiões do estado. E essa demanda orçamentária foi muito exigida da população, inclusive, e haja vista o número de pessoas autistas que tomaram conta das tribunas espalhadas aí pelos Ainda municípios. É impressionante, é fato, assim. Os parlamentares, ao término, né, de cada audiência em cada cidade, falavam muito sobre isso, assim, a quantidade de pessoas no espectro que estão se posicionando, e isso é muito importante. Agora, a gente está quase encerrando o primeiro bloco, mas eu vou chamar a atenção aqui, por favor, Roberto. Você está falando muito sobre a questão da criança, o Matheus também, da criança. Mas a gente não pode esquecer que se existe uma demanda alta por educação de crianças e jovens, esse número também cresceu muito nas universidades. E isso precisa de uma atenção agora muito mais apurada também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse número esses indivíduos eram invisibilizados e agora estão lá, né? Uma parcela considerável aí da população. As universidades, elas também têm desafios. Em termos legais, a legislação pressupõe que as universidades tenham, regulatório, tenham elementos para incluir a pessoa com deficiência. Por exemplo, núcleos de atendimento. Na nossa universidade, por exemplo, tem um núcleo de acessibilidade, né? Tem que ter comitês para isso, mas se impõem desafios que estão associados à formação de professores, né? A gente chegou a fazer um levantamento numa pesquisa sobre isso e a gente identificou que as grandes queixas dos estudantes e universidades privadas, elas estão associadas às questões de ordem metodológica dos professores. Isso para a gente é um desafio, né? Não, isso não existia, né?
Alguns professores de cursos, por exemplo, de licenciatura, pela sua própria formação, tem até um olhar. E como que ficam nas áreas hard, nas áreas mais técnicas? E tem que fazer estudo, por exemplo, esses estudantes estão migrando para cursos da área de humanas, porque eles se sentem melhor acolhidos, né? Porque cursos da área de exatas, que tradicionalmente tem algumas exigências de algumas áreas, esses estudantes se sentem rejeitados, com mais dificuldade. E são estudantes, muitas vezes, que têm uma aptidão, em alguns casos, hiperfoco muito bom nessa área. E por que esse talento está sendo desperdiçado? Né? Então, se impõe desafios hoje às universidades que não são os diferentes da escola. Até então, a universidade olhava para a escola numa perspectiva de dizer assim, eu estudo a escola. Agora não, eu sou uma agente participante desse processo e tenho que me sentir engajada e estudar a minha própria realidade. Pesquisa em ação. Perdão. Você quer comentar alguma coisa, Matheus? Um pouquinho, sim, sobre rapidamente. Sobretudo adultos, né, que chega lá no meu consultório, na universidade, finalmente começa, né, a importância do diálogo. Estão começando a falar a ideia de que pode ser interessante aproveitar ou trabalhar sobre a particularidade dessa pessoa que antes era apagada como um dejeto mesmo, social, e hoje pode ser um futuro engenheiro talentoso. Pode ser, finalmente, um grande profissional. Isso tem que ser comemorado, porque uma parte da fala do Roberto, ele fala ali atrás, como é que aquele engenheiro que passa, às vezes, 15 horas trabalhando de uma vez só, vai ter tempo para entender sobre inclusão. Agora, talvez ele consiga, porque a universidade está começando, as universidades estão começando a ter núcleos de apoio, núcleos de entendimento. No ano passado, eu tive uma reunião com o Ministério, com o MEC, e por conta disso, foi muito interessante o retorno que o MEC trouxe para a gente sobre a ideia de que a inclusão precisa ser trabalhada. E agora vai ser um critério interessante a se conversar com a universidade, com as coordenações, que vai ser um critério de avaliação futuro. Isso é muito importante, né? Mas ainda é um primeiro passo. A gente tem muito ainda a caminhar. Matheus, Roberto, esse papo está ótimo, mas a gente precisa fazer uma pausa aqui, só para a gente tomar uma aguinha, e o nosso telespectador também. Não saia daí, é rapidinho, até já. O Alesp em Pauta está de volta. Se você perdeu o primeiro bloco, é só acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa e o YouTube da Rede Alesp e, claro, assistir ao primeiro bloco. Você que já estava conosco, estamos de volta então com mais informações, uma importante informação. Aumentou o número de pessoas com transtorno do espectro autista matriculados, então, nas escolas. Essas pessoas, cresceu esse número 48%. E aí é de mais importante a gente refletir sobre esses dados com o professor Dr. Roberto Gimenez, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicid, aqui em São Paulo, e também com o psicólogo, professor da PUC-Rio e membro da Associação de Psicologia Americana, Matheus Caranois. Falei certo, Matheus? Agora, é importante a gente refletir também sobre aquilo que tem sido feito além da comunidade científica, além dos cidadãos e cidadãs no nosso estado, no nosso país, claro, mencionar aquilo que o Parlamento Paulista tem feito sobre esse assunto. E os parlamentares aqui na Alesp estão debruçados sobre essa realidade, não é, do espectro autista, do transtorno do espectro autista e na inclusão de pessoas autistas, né? Foi aprovada aqui na Alesp uma lei
que dá prazo indeterminado a laudos de pessoas autistas. Completou 1 ano, inclusive, essa lei. E, Matheus, acho que isso, psicologicamente falando, né, vem ajudar ele muito. É claro que a gente já deu uma palhinha, vocês já nos trouxeram reflexões sobre esses fatos no bloco anterior, mas vamos mencionar, então, né, a articulação parlamentar unida à articulação governamental e todo esse elo, né, nessa cadeia de inclusão. E quando a gente fala sobre essa inclusão, é determinante, porque infeliz ou felizmente falando, não é preciso que se tenha dados e que se tenham leis efetivas no nosso estado para que a coisa ande, né, Matheus? Com toda certeza. Mas eu comento uma coisinha sobre isso. Finalmente estamos chegando estamos chegando na política. Eu sou pai de um menino autista, né? E eu vejo pessoas que estão hoje entrando nas assembleias legislativas, não só de São Paulo, do Rio, mas em outros lugares, finalmente trazendo esse debate como algo fundamental, pois sentem na pele. Essa ideia de o laudo ser permanente, claro, porque o espectro ele não tem uma cura, né? É uma condição para sempre, né? Vai ficar assim para sempre. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, que é até rápido, finalmente estamos acessando lugares ou espaços de diálogo, de representatividade, conversando sobre essas variáveis de forma sensível, ou seja, nós sentimos e nós falamos. Como foi falado até no bloco anterior, sobre, até por você, né, Arthur, que foi sobre, acompanhando a ideia, as reuniões da Alesp, e eu digo, não só da Alesp, mas no mundo, Greta Thunberg, né, a menina que é responsável por uma parte das lutas ambientais, que é uma menina declarada, diagnosticada com autismo, capas de revista, né? Quando o meu filho ele recebeu o diagnóstico, o médico ele levantou uma revista e mostrou, olha, é isso aqui que é o lugar que a pessoa merece, que a pessoa no espectro merece estar, sendo ouvida, escutada e trabalhada sobre as perspectivas e o desenvolvimento que ela pode ter em carreira, em vida, enfim, em sociedade. Eu gostei muito da tua fala, quando você trouxe a ideia que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Eles estão dentro da Assembleia, eles foram para lá na tribuna, né? E esse é o papel. A responsabilidade pela inclusão não é do Congresso, não é da Assembleia, não é da Câmara de Vereadores, a responsabilidade não é do governo, seja ele federal, estadual, municipal, né? A responsabilidade da sociedade. Então a gente tem que ter o quê? Uma interligação de tudo isso, né? A universidade tem que estar mais próxima das instituições políticas, porque a universidade sempre teve um papel, vamos dizer assim, eu não me meto em política, mas toda ação ela é política, inclusive aquela que você escolhe não participar de alguns espaços ou contextos, ela é uma atitude política absolutamente conservadora, né? A universidade tem que ser convidada, a sociedade, as famílias têm que ser convidadas a participar de audiências públicas, porque é aqui que vai fomentar o que vai acontecer dali para frente. Então a gente não pode mais se omitir em relação a alguns debates e intensificar esses debates envolvendo família, membros das sociedades, educação, cientistas, professores. Eu acho que esse grande debate precisa acontecer para fomentar a política pública que vai guiar o que vai acontecer daí para frente, né? Então eu fico feliz desse movimento e até ponto dessas pessoas com TEA serem eleitas, porque a gente só vai ter uma representatividade efetiva quando eles forem candidatos e eleitos, né? A gente percebe isso. Quando você fala do Congresso Nacional Brasil, por exemplo, o Brasil é um país, em grande parte, de população pretos e pardos, mas você não tem hegemonicamente essa representatividade no Congresso Nacional. Então, se você for pensar em última análise, é um Congresso que, sob o ponto de vista étnico e racial, não nos representa. Então, esses grupos também não são representados. Então, precisa ter candidatura,
né? Precisa ter candidatura, precisa ter gente preparada para se candidatar e olhando para essas causas. Porque quando eu estou mais próximo da questão, eu tenho um pleito mais efetivo e eu vou lutar mais por aquilo acontecer, né? E não é à toa que os maiores pesquisadores, falando no nome da pesquisa, sobre populações com deficiência, e aqui temos o Matheus também, um exemplo que muito provavelmente foi pela pesquisa, se engajou mais, porque é pai, né? Então quem tem um vínculo maior afetivo, sem dúvida vai fazer aquela coisa acontecer. Nossa, isso tem tudo a ver, haja vista que no início do ano passado, me corrija a direção, mas acho que foi exatamente no início do ano passado, no meio do ano passado, quando algumas leis começaram a ser aprovadas aqui no estado, o governador do estado foi chancelando as leis referentes às pessoas com autismo, com deficiência inclusive, por ele ter na família pessoas autistas, pessoas com deficiência. Então é aquela velha história, né? A gente só vai dar valor quando a gente tem quando a gente está aqui, ó, sofrendo, certo? Eu acho que essa representatividade, essa questão está cada vez mais em evidência em nosso estado. De 4 em 4 anos, o poder se renova, não é? E, felizmente, nesta legislatura, os 94 parlamentares são mais humanos. E a gente tem observado demais essa reação dos parlamentares aqui na Alesp, né? São deputados e deputadas que vêm fomentando cada vez mais a participação do diferente, não é? Daquilo que era excluído, que hoje se insere nesse contexto. E aí a presença de vocês aqui em nosso programa é de fundamental iniciativa da nossa produção, inclusive, porque os parlamentares, aqui é o programa que os deputados estão observando quem está lá produzindo o estudo, quem está fomentando isso. A universidade é extremamente importante. Eu ia deixar a pergunta lá para o fim do programa, mas eu já absorvo a ideia agora trazida aqui, Roberto, para justamente falar sobre isso. O que vocês têm a dizer aos nossos deputados? Não é? Porque eles estão de olho, vocês estão ali com a mão na massa, vocês estão produzindo pensamentos, vocês estão produzindo seres pensantes. A educação está acontecendo na casa de vocês. Então é preciso que esses parlamentares escutem vocês agora, começando pelo Roberto aqui. O que você acredita, Roberto, que falte e que é possível sim se fazer em nosso estado em relação a tudo isso que a gente está conversando aqui? Acho que a gente tem um grande desafio pensando na educação em investir na qualidade do professor. E qualidade do professor pressupõe, no meu entendimento, 3 elementos cruciais. A gente tem que atrair mais para a carreira. A gente tem que qualificar melhor quem está. E a gente tem que reter os bons. E ainda temos muitos desafios nessa vertente. Nós temos que dar espaço, observando, para os gestores das escolas poderem se ocupar também das questões pedagógicas. Eles estão assoberbados hoje com questões de ordem administrativa, e elas são importantes. Mas eles precisam ter espaço para cuidar das questões pedagógicas. Eles precisam ter ajuda, suporte nesse sentido. Então a escola é uma instituição que tem se tornado extremamente burocrática e ela tem, com isso, se distanciado de temas prementes que são associados, por exemplo, à própria aprendizagem. Ela tem se distanciado por conta disso do seu fim. Eu não posso perder o fim de vista. Em se tratando de infraestrutura, eu tenho defendido, a gente precisava repensar as salas de atendimento à inclusão, de uma maneira geral, ou salas de recursos multifuncionais, onde atuam os profissionais de AE. Elas precisam ter uma outra configuração, precisam ser salas mais dinâmicas, em que as crianças tenham possibilidade de explorar, que possa se exercer o protagonismo da criança nesses espaços, né? Salas com recursos. Hoje a gente vê recursos chegando na escola, mas muitas vezes pode investir, se vai investir em infraestrutura, põe espaços interativos, em que as crianças... Os dados da literatura internacional têm mostrado ganhos absurdos na questão da aprendizagem por meio de aplicativos que as crianças possam ter. Preparem professores para trabalhar com isso. Facilita a interlocução professor de sala com o professor das salas de apoio. Isso tem sido mostrado como algo importante. Deem mais espaço, por último, tá? Para não me alongar demais, para as famílias. Intensifique a relação com a família, né? As relações com as famílias, as crianças com deficiência, geração, elas são de via de mão única. A família procura a escola porque ela está reivindicando algo. A escola procura a família porque ela está cobrando algo da família. E aí gera uma questão de oposição, né? Quando o modelo não funciona, encontram-se culpados.
Se você pegar as pesquisas, vamos dizer assim, a família vai dizer assim, que a escola, o professor não está fundamentado, que exclui o filho, e a escola, se você entrevistar os professores, vai dizer, não, a família não acompanha, etc. Nós temos que aproximar isso aí. O sucesso tem que ser de todos, mas para que seja de todos, todo mundo tem que olhar junto. Né? Tem que estar sintonizado, tem que pensar de uma forma integrada. Eu diria isso. Matheus. Claro. Além disso, que fundamental, se eu falasse aqui, só iria repetir as mesmas falas, mas algumas coisas que eu aponto. Tem um psicólogo cognitivista que é muito estudado na psicologia e, sobretudo, na pedagogia, se chama David Ausubel. Ele falava que uma coisa muito importante para a aprendizagem seria que esse aluno, seja ele criança, adolescente, adulto, o que for, ele precisa estar disponível a isso. E para ser disponível a isso, algumas preocupações do lado de trás também precisam ser resolvidas. Infelizmente, temos acompanhado, por exemplo, planos de saúde que têm cortado o plano de saúde de pessoas no espectro, porque simplesmente, né, não encaixa, né, financeiramente. E aí essa criança que, quando essa criança, esse adolescente adulto, ele precisa das terapias para poder aprender melhor na escola. Ele precisa de uma fono, de uma intervenção ABA. E aí isso precisa ser olhado. Não só na questão do plano de saúde, mas também na rede pública de saúde, isso ser um acesso. Isso ter uma possibilidade maior de acesso. Porque aí sim, vamos ver o que pode ser incrível na vida dessas pessoas e também da sociedade, que vão ter pessoas incríveis trabalhando para elas, servindo a elas. Eu sempre falo que a pessoa com espectro autista é uma pessoa que ela é sempre muito justa. Ela tem uma questão com o que é justo, o que é interessante. Para ela é uma visão muito concreta. É assim que acaba funcionando. E, poxa, uma pessoa justa, uma pessoa que muitas vezes tem um coração muito bom e tem boas intenções, como isso pode ser não aproveitado ou investido pelos nossos políticos para que possam servir bem a nós, a sociedade como um todo, né? Isso junta com a possibilidade, com o que fala o Roberto. Prepare os professores para isso. Preparem os profissionais, a escola, a universidade para esse diálogo, para esse entendimento do que é a pessoa no espectro. Então, é o que eu posso falar sobre não só a escola, mas todo o conjunto da vida dessa pessoa, que sim, como você falou, Arthur, estamos com algumas assembleias legislativas, sobretudo de São Paulo, que é uma coisa que marca muito, é muito comentado, como a de São Paulo tem trazido bem essa perspectiva para as pessoas com neuroatípicas, que essa ideia seja expandida para aquela Câmara de Vereadores bem lá no interior. Que aquele político fale para o seu partido, olha, vamos defender essa ideia. Pode ser esse um caminho para um futuro bem mais interessante, como é o símbolo do autismo, bem mais colorido. Bem mais colorido, fato. Agora, Matheus, você trouxe uma fala muito importante aos parlamentares aqui da casa, mas, Matheus, é importante também lembrar que existe, como vocês já mencionaram aqui, a sociedade, não é? E essa sociedade, muitas vezes, por determinada situação, não consegue entender a diversidade, a diferença, não consegue observar, não é? Por educação, por educação na escola mesmo, educação em casa, né? Por cultura, não consegue assimilar a diferença.
E aí eu observo, pela fala que de inúmeras pessoas que entrevistamos aqui pela Rede Alesp, nos eventos que são realizados aqui na Assembleia Legislativa, que essas pessoas sofrem. Dia desses, tivemos aqui a presença também de uma jovem com autismo, e ela falava que ela era chamada de louca pelos colegas na universidade. Não conseguiam entender. Qual a sua fala como psicólogo, como alguém que estuda a mente, né, pode atingir a sociedade que não consegue amadurecer, e me perdoem por isso, mas não consegue amadurecer nesse quesito, nessa questão? Vamos ajudá-los, por favor. Com toda certeza, com toda certeza. Você falou sobre isso, me lembrei até, fica aqui na minha cabeça um outro paciente que eu tenho, que passou por uma cena muito parecida. Paciente e também é aluno da minha universidade, só que em outro departamento. E ele passou por uma cena muito similar. Muito similar, em vez de... chamaram ele, na verdade, de estranho, né, de aberração. E, gente, se a gente for falar em sociedade, o que realmente deveria ser taxado como uma coisa ruim, uma coisa negativa? Na psicologia, a gente tem, na psicologia cognitivo-comportamental, que é a mais conectada com algumas coisas em evidências, né, em tratamento em evidências, a gente tem uma fala específica que se chama distorções cognitivas. A gente fala que as distorções cognitivas são ações que podem ferir a si próprio ou ferir aos outros. E eu digo, será que essa pessoa no espectro está querendo ferir aos outros? Será que essa pessoa está querendo atingir a sociedade? Ou essa pessoa que, como bem colocado, Arthur, não queja amadurecer, será que essa pessoa que não quer ferir a sociedade? Quando essa pessoa exclui, quando essa pessoa ela humilha, ela pratica bullying, será que essa pessoa que não é distorcida, será que não temos que observar onde de fato está aquilo que é desadaptado à sociedade? Aqui temos, eu posso citar uma chuva de teóricos em diversas abordagens da psicologia, da pedagogia e de outras visualizações. Mas uma coisa aqui, posso até ser um pouquinho polêmico ao falar isso, mas por um bom tempo eu trabalhei com modelos animais, é o meu tema de mestrado, doutorado, e com os ratinhos a gente faz claro que a gente não faz isso, é muito errado, mas se a gente pegasse um ratinho branquinho, igual daqueles que a gente vê no desenho, e pintasse um ratinho de azul e colocasse no meio de uma gaiola, numa gaiola com vários outros ratinhos brancos não pintados, esse ratinho azul muito provavelmente seria ou expulso ou seria apanhar mesmo, né? Porque é o comportamento animal. Me diga, o que difere, então, a gente, nós seres humanos, de um ratinho, quando a gente observa assim? A gente está batendo no ratinho azul. Não é isso. E aí, poxa, ao invés de unir forças com esse ratinho azul, em vez de construir talvez um ambiente melhor, não, a gente constrói um ambiente hostil, um ambiente negativo. É isso que as pessoas desejam para si, né? Conviver com um ambiente doloroso, ruim, nebuloso. É isso que eu sempre proponho nas discussões. Na semana que a gente está no início de junho, né? Na semana passada, eu, junto com a Associação de Pós-Graduação Nacional e vinculada à universidade, a gente fez uma mesa redonda com diversos especialistas e familiares de usuários de saúde mental. Né? Mês passado viemos maio, né, o mês da luta antimanicomial, e nessa perspectiva uma coisa foi falada. Quantas pessoas com espectro autista foi tão segregadas que foram colocadas dentro de um manicômio e esquecidas ali? Então, é isso? Ou será que a gente não poderia ter ativistas, pessoas pensantes, pessoas eleitas
será que não poderia ser diferente? Então, é aqui a minha proposta de reflexão, a fala para tentar acender um pouco ideias aqui, né, com das pessoas que, infelizmente, mais uma vez, muito bem colocada, Tô, não querem amadurecer em sociedade. Por favor. Isso não podemos perder de vista que isso é uma forma de violência, que ela não é só física, ela é uma forma de violência verbal, isso a todo momento. E ela indica um comportamento preconceituoso, de intolerância, que é bastante antigo. O ser humano sempre foi, historicamente, sempre foi intolerante em relação à diferença. Sempre pede um modelo de normal e temos que discutir o que é normal. O conceito de normal tem que ser discutido, né? Mas falar aquele é anormal, peraí. Né? Por isso, essa discussão toda ganha um contorno bem interessante. Se você for pensar na antiguidade, as pessoas com deficiência, alguém que tivesse, por exemplo, uma síndrome de Down, era morto. Por se acreditar que era uma maldição, etc. Hoje, a gente continua matando outros diferentes. O indivíduo morre hoje porque ele manifesta a sua identidade sexual, sua orientação. Então, isso é histórico. Não tem maior forma de lidar com o preconceito do que se não for com o conceito. Aliás, o preconceito só existe porque ele está anterior ao conceito. Se eu tenho conceito, eu não tenho preconceito. E a melhor forma de conceituar é por meio de educação e informação. Esses espaços, como nós temos aqui, a LESP é um espaço, a escola é um espaço, os grupos comunitários são espaço, a televisão é um espaço. Então, em todo momento, nós temos que estar batendo e trazendo esse tipo de informação. A escola é um espaço. A escola é um espaço absolutamente conservador. Por mais que ela tenha contorno de vanguarda, ela é um espaço absolutamente reprodutor, ela é um microcosmo da sociedade. Então, não é à toa, quando eu falei dessa questão do conceito, curiosamente, as escolas onde a prevalência de bullying é maior, é justamente as escolas cujas taxas no IDEB são mais baixas. Ou seja, onde não tem conceito, tem preconceito. Então, vamos conceituar, vamos formar professor, vamos valorizar professor, vamos acolher as famílias, porque a gente vai precisar ter um trabalho longo aí pela frente, árduo, no sentido de informar as pessoas. Isso a longo prazo. E aí outros vão ser os excluídos em outros momentos. Aí o trabalho vai ser... Mas em relação a essa causa, nós temos que bater na tecla, informar, conceituar e trazer sempre esse assunto à tona. Fato é que cresceram os números de matrículas, para a gente recapitular toda a nossa ideia. Fato é que mais diferentes estão se tornando iguais. Fato é que nós temos a oportunidade de virarmos a chavinha a todo instante. Você que está aí do outro lado, eu não sei, os antigos dizem, porque antigamente era assim, porque antigamente era assado. Os que estão chegando agora acreditam que todos os antigos são retrógrados, mas a gente está com a faca e o queijo na mão, se a gente puder usar essa expressão, não é? A gente está aí, nós estamos prontos para fazermos a diferença, não é? A gente está chegando no final do nosso programa, mas antes de agradecer a vocês aqui, fica esse convite, não é, da sociedade, para que as pessoas possam, além dessas inúmeras matrículas que foram surgindo ao longo do tempo, que elas se formem também, né? Eu acho que a palavra de vocês hoje aqui, mais do que refletir, foi ensinar-nos a olharmos o planeta de uma forma muito diferente, de uma forma igual, né? No banco da universidade, no estado do Rio de Janeiro, os estados eles vão se completando e complementando, né? Essa é a realidade. Ô Matheus, não sei se dá para a gente resumir tudo isso que falamos aqui, é muito complexo talvez, né? A gente teve aí 60 minutos de conversa, é muito difícil colocar numa caixinha esses 60 minutos. Seria a parte muito egoísta nossa resumirmos tudo isso. Mas dá para tentar manifestar um futuro para tudo isso? Talvez a psicologia poderia nos ajudar ou não? Com certeza. Não só a psicologia, né?
A palavra, quando a gente vai falar, principalmente em espectro do autismo, é integração. Integração. É o profissional da fonoaudiologia, é o profissional da terapia ocupacional, é o fisioterapeuta, o psicomotricista, é o pedagogo, é a escola, a instituição, o administrador, o político. É uma integração. É sempre a ideia de integração. Profissional, obviamente, porque é a ideia de formação, é a ideia de construir em conjunto, políticas públicas, construir protocolos de tratamento, protocolos de ensino, protocolos em sociedade, entender e como o Roberto trouxe, conceitos, trazer conceitos. Isso é a parte profissional. E em sociedade, que é a outra parte que a gente consegue resumir, é o papel da sociedade. O que eu em casa, o que eu com os meus vizinhos, o que a gente pode fazer em conjunto para formar esse conceito, que é o senso comum que a gente vai falar em Lido, né, das 5 fases da ciência, né, os 5 pontos de fazer conhecimento, perdão, não é ciência, é conhecimento. Então, como construir isso? A partir de um diálogo integral, a partir de uma conversa sempre integrativa. Eu acho que é assim que a gente consegue resumir. Eu diria que assim, uma mensagem, se me permite assim, é assumirmos que estamos em constante formação e que os pesquisadores têm que aprender com as famílias, os professores têm que aprender com as famílias, os nossos representantes parlamentares têm que aprender e a gente tem que aprender com eles, a gente tem que entender um pouco a lógica da política para poder fazer a coisa acontecer, né? E eu penso muito, a gente teve, né, recentemente, continua tendo os impactos dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E tem a discussão toda do ambiente à tona novamente, né? Os impactos do que a gente tem feito em relação ao ambiente estão aparecendo, né? E essa discussão que eu vejo da pessoa com deficiência, da inclusão de uma maneira geral, não é diferente. Eu acho que assim, tem uma preocupação em relação a que meio ambiente nós vamos deixar para as futuras gerações. Nós não podemos perder de vista que futuras gerações nós vamos deixar para o meio ambiente. E aí eu diria que a preocupação com formação tem que ser cada vez maior e a gente tem que se reconhecer como alguém que está aprendendo. É isso que eu diria. Olha, eu acho que o Roberto leu o meu pensamento, porque eu ia sintetizar algo sobre isso também. Olha, eu quero muito agradecer. Sintonia. Que bom. Que bom. Eu quero muito agradecer ao Roberto, ao Matheus. Muito obrigado por esse momento de troca de experiências e conhecimentos. A vida é exatamente assim. São trocas. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado ao Matheus também. Muito obrigado a você que esteve conosco durante a transmissão deste programa. A gente está fazendo a diferença, a gente está fazendo o nosso aqui e a gente quer fazer com você também aí do outro lado. Um forte abraço, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.